o sol, adorar a lua, adorar os fenômenos da natureza, fazer imagens de barro, imagens de pedras, imagens de madeira, e eles não aceitam o testemunho do único e verdadeiro Deus. Porém, eles não têm mais desculpa. E a idolatria é um pecado horrendo aos olhos de Deus. A idolatria é uma afronta ao Deus do céu. O que significa a palavra idolatria? Vem de dois vocábulos gregos, eidolon e latria. Eidolon significa ídolos, e latria significa veneração, adoração. O que é idolatria? É adoração a ídolos, é adoração a imagens, adoração a pessoas, adoração a objetos. Isso é idolatria. E tem um conceito que vai muito mais além. Idolatria, portanto, é o que toma o primeiro lugar de Deus dentro do coração do homem. Quem deve ter o primeiro lugar dentro do meu coração é o Deus eterno. Quem deve ter a primazia em sua vida é o Senhor. Quem deve estar no topo da minha vida é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Jesus, ele disse, Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Nós devemos amar a Deus acima de nosso pensamento, porque o nosso pensamento pode pecar. Nós devemos amar o Senhor acima de nossas forças. Ah, mas hoje eu estou fraco, mas eu tenho que amar a Deus acima. Eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho que colocar o Senhor além de meus filhos, além de meus pais, além de meus amigos. Esse sentimento é o que você deve ter. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão acima de todas as coisas. Dá uma glória a Deus. Se não colocar acima de todas as coisas, você está incorrendo em pecado de idolatria, que é uma afronta a Deus terrível. E Deus, ele nunca aceitou os ídolos dos povos. Geralmente o homem, ele é propenso a clamar por uma força superior, a almejar uma força divina. Porque o ser do homem, ele quer o Senhor, porque o Espírito veio de Deus. Deus, ele colocou uma parte imaterial dentro do corpo do homem. Nós temos o nosso homem exterior, que é o nosso corpo que se deteriora, que é o nosso corpo que se enfraquece, é o nosso corpo que adoece, o nosso corpo que fica enfermo, envelhece, em virtude do tempo, das horas, do desgaste natural dos ossos, dos problemas da vida. Só que dentro deste homem exterior, que é o corpo que se desgasta, existe o homem interior. O homem interior é a junção da alma e do espírito. Essa junção da alma e do espírito foi dada por Deus no jardim do Éden, quando Deus assopra as narinas do homem, Deus assopra o boneco de barro. O boneco estava feito, estava montado, Deus fez tudo em seus devidos lugares, só que ele não tinha vida, ele não tinha comunicação, ele não tinha desejo, ele não tinha relação com o que estava além dele, nem com o Senhor. Aí Deus decide o quê? Soprar nele. Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor fez o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas e deu-lhe o espírito de vida, aleluia! E o homem foi feito alma vivente, isto é, possuidor de vida. Então Deus assopra o homem interior, o espírito e a alma. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque o homem interior
renova-se dia após dia, porque a parte imaterial dada por Deus nunca vai morrer, nunca dormirá, nunca se cansará. E devido Deus ter dado essa parte para o homem, Deus colocou a eternidade dentro de você. Deus colocou a eternidade dentro de mim. Algo em nossos corpos, dentro deles, que nunca há de morrer. Nunca. Mateus 10, 28, os homens podem matar o corpo, mas nunca poderão matar a alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Nunca vai morrer. E segundo a palavra de Deus, isso que Deus colocou no homem, ele almeja, porque o nosso espírito, a nossa alma, clamam pelo Deus vivo. Quem crê, levante as mãos. Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Lá dentro, ela quer o verdadeiro Deus, ela quer o Senhor. Salmo 84, o verso 2, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então lá dentro, fica querendo o Senhor, porque veio dele, não veio de você. Eu não sou nada, você não é nada. Nós somos produtos das mãos do Criador, do Elohim. E lá dentro, almeja ter contato com Deus. Nossa alma, nosso espírito anseiam por Deus. Anseiam pelo Senhor. Só que quando a pregação do Evangelho não chega ao coração do pecador, a verdade da salvação revelada pela obra gloriosa do Gólgota, porque a salvação pela obra gloriosa do Gólgota, que se eu vou morrer dizendo isso, que é a verdade. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a tua boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Aleluia! A crença da salvação integra a ressurreição de Jesus. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos... Então tem que crer no Cristo que ressuscitou com o mesmo corpo que morreu, com o mesmo corpo que foi enterrado, com o mesmo corpo que foi cuspido, com o mesmo corpo que foi esmurrado, com o mesmo corpo que recebeu a cravadura da coroa de espinhos. Foi aquele corpo que levantou incorruptível, até calabachúria, glorificado da sepultura. Tem que crer nesse. Pode dar glória, 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 irmãos. Cuidado aí com outro Jesus, hein? Cuidado que seitas e religiões não pregam esse Jesus. A crença da ressurreição é fundamental, é a viga mestra da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E é vã a nossa pregação. Eu estou pregando em vão. Se eu não pregar o Cristo ressuscitado de acordo com a santa lei de Deus, eu estou pregando em vão. E eu terei um futuro também perdido na eterna danação. Ah, mas só foi o Espírito dele que levantou da sepultura, como pregam as testemunhas de Jeová. Ah, foi o Espírito dele, como pregam os muçulmanos. Não, ele desfaleceu na cruz, né? Tiraram Jesus da cruz, trocaram por Judas. Os muçulmanos falam que ele estava desfalecido, tiraram, trocaram por Judas, e depois ele se recuperou e subiu para o céu e voltará. Não é esse o verdadeiro Jesus! Entenda que a crença da salvação abarca a crucificação e a ressurreição corporal do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Dá um glória a Deus. Estão caladinhos? Cadê o glória a Deus? Oh, glória, está todo mundo instalado assim. Dá glória, irmãos, dá glória. Oh, glória ao nosso Cristo, bata as palmas. É, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória, e canta a bassúria.
Quando essa doutrina da salvação não chega, porque como eu falei, Deus ele se revela, porque assim ele não deixa os povos sem testemunho, mas a revelação completa, a revelação da obra gloriosa do Gólgota e o meio de salvação terá de ir pelos missionários, pelos mensageiros. Quem entendeu, levante as mãos. Por isso que nós recebemos a grande comissão. E por isso Isaías profetizou que até as ilhas iam esperar a doutrina do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Que as ilhas iam esperar a doutrina do único e verdadeiro Deus. Pode bater as palmas para Jesus, aleluia! Bem alegre as palmas para o Senhor, bem alegre, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glorificado seja o Senhor. Então, enquanto não chega ainda essa palavra, o homem não conhece o verdadeiro Deus, não reconhece que o Senhor é o único Deus, o que o ser humano vai fazer? Ele vai tentar preencher essa lacuna que dentro dele clama por Deus, porque veio de Deus. O que está dentro de mim veio do Senhor. O que está dentro de você veio do Senhor. Por isso que o nosso homem interior prestará conta a Ele. O fôlego dos animais desce, dessa forma mesmo, no pleonasmo, né? Desta maneira mesmo, pleonástica. Diz que o fôlego dos animais desce para baixo. Eclesiastes 3, do 19 ao 21. O fôlego dos animais desce para baixo. Mas diz, e quem garante que o fôlego dos homens sobe para cima? Oricanta labassúria. E quem é que garante? A Bíblia. E o Espírito volta a Deus que o deu. Aleluia! Eclesiastes 12, 7. Se a própria Bíblia garante, os animais morrem no bruto. O homem não. Ele tem uma alma e um espírito que prestará conta a Deus. De seus atos, de suas obras, porque veio de Deus. Dá um glória a Deus. Somente o espírito do justo, a alma do justo vão para o céu. O espírito e a alma do pecador, o homem interior do pecador, vão para o Hades e subsequentemente no juízo final para a Geena, para o lago de fogo. E quando essa verdade não chega, os homens procuram preencher. Então o que eles vão fazer? Ídolos inúteis, que é o que está dizendo aqui. Os homens farão deuses, os homens farão estátuas, os homens farão amuletos, os homens farão talismãs, os homens farão fetiches, os homens adorarão ao sol, à lua, às estrelas, aos astros dos céus. Por que eles fazem tudo isso? Porque lá dentro está clamando pelo Criador, pelo Senhor, por Deus, porque veio de Deus. Só que como ainda a boa nova não chegou, ou eles também inicialmente não querem reconhecer a revelação de Deus de alguma forma diante deles, eles não ficam indesculpáveis, porque eles não querem reconhecer. Daí os homens começam a confeccionar deuses. Daí os cananeus, as nações à volta de Israel, Deus deu o mandamento que não era para se contaminar com aquelas nações. Não era para se contaminar com aqueles deuses, com aquela idolatria, com aquela forma de espiritismo. Não era para se contaminar. E a palavra de Deus, confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. A imagem de escultura é inútil. Os ídolos feitos por mãos de homens são inúteis, porque nada podem fazer. São deuses? Não, não são deuses, são deuses. Porque somente digno de louvor é o Deus da Bíblia. Somente digno de cânticos é o Deus da Bíblia. Somente digno de glorificação é o Deus da Bíblia. Somente digno de serviço é o Deus da Bíblia. Somente digno de gratidão é o Deus da Bíblia.
11:36 de Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele o louvor, o domínio, a glória e a honra para todos sempre. Só ele. 6:13 de Mateus. Porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Só ele é digno. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Só existe um Deus. Judas, Epístola Universal de Judas, versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Isso não deixa brecha para glorificar Maria. Isso não deixa brecha para glorificar os apóstolos. Isso não deixa brecha para glorificar algum profeta do passado, algum patriarca. Isso não deixa brecha para glorificar, para adorar, para prestar culto, para venerar algum herói da fé da igreja cristã. Não! Porque a glória, o louvor, a majestade, o domínio são exclusivos ao único e verdadeiro Deus. Aleluia! Quem crê, levante as mãos. Por isso, uma imagem de escultura fabricada por mãos de homens é um Deus. Grite assim: qualquer imagem de escultura é um Deus. Vocês. A última vez. Qualquer. Porque recebe o que não tem direito. Porque recebe o que não lhe é devido. Só o Senhor é para ser glorificado e louvado. E só existe um Deus. Grite assim comigo: monoteísmo. Bem alto, vai lá. Monoteísmo é a crença que existe um único Deus. Politeísmo é a crença que existem vários deuses. Só existe um Deus. O Deus que se revelou a Moisés na sarça. Em nome de quem que eu vou? Diga: eu sou o que sou, enviou a vós. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Só existe um Deus, aquele Deus que falou para Abraão. Gênesis 17, primeiro. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia! Só existe um Deus, que até mesmo os demônios sabem que existe um Deus. Os demônios que atormentam pessoas, acabam com lares, lançam doenças, usam pessoas na bruxaria, no encantamento, no agouro, no prognóstico, na astrologia, na necromancia, na adivinhação, no culto pagão. Até esses demônios, eles promovem a idolatria, mas eles sabem que só existe um Deus. Os próprios demônios reconhecem. Eles não só reconhecem, os demônios até tremem diante do Senhor. Oh, glória, canta, labassuricai. Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aleluia! Até os demônios tremem diante do Rei dos céus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus habita na glória inacessível. Oh, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 8,
versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, daqueles que não conhecem a verdade. Todavia, para nós, há um só Deus, aleluia, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós somos por Ele. Só existe um Deus, isso se chama monoteísmo. O próprio Deus disse assim: fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Fora dele não existe Deus. Esse nosso Deus, ele é invisível. Eu li há pouco 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que diz que ele é o rei dos séculos, invisível. O nosso Deus, ele é invisível. Grite assim: o Senhor é invisível. Mais uma vez. É invisível. O Deus Todo-Poderoso é invisível. 6,16 de 1 Timóteo atesta que ele habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem podem ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Se o Deus do céu, ele é invisível, entenda que esse Deus, ele subsiste, ele permanece eternamente em três pessoas. Grite assim: o único Deus subsiste eternamente em três pessoas. Quem são as três pessoas? Deus Espírito Santo. Eles têm a mesma glória. Não são três deuses. Na verdade, são três pessoas que perfazem o único e verdadeiro Deus. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, por quê? Porque a divindade, a natureza dos três é uma só. Aleluia! A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A essência divina de cada pessoa é uma só. São três pessoas que perfazem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma divindade. Quem compreende, grite amém. Como a vela. A vela, você acende três velas num quarto escuro. Você acende três velas. Uma vela, duas velas, três velas. Aquelas três velas vão fazer três luzes ou uma luz. As três velas vão fazer três luzes ou uma luz. Assim a Trindade. Dá um glória a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem um só Deus. Aleluia. Pode dar glória, pode dar glória. Hey, glória a Deus, aleluia. Oh glória, santo é o Senhor. Isso nós podemos ver 2 Coríntios 13:13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. No batismo de Jesus, o Filho estava na água, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. E quem foi que falou do céu? O Pai. Então esse é o verdadeiro Deus. Os outros deuses são criações e o nosso Deus é invisível, a não ser Jesus, que veio em carne humana. O Verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14. Mas esse Deus, ele é invisível, de modo que se eu faço uma escultura, querendo representá-lo, querendo me aproximar a ele, é um ídolo, porque ele é invisível. E todo tipo de idolatria de deuses é proveniente do paganismo. Os filisteus no passado, no tempo de Israel, adoravam Dagon.
Os filisteus eram devotos de Dagon. Muitos outros deuses, Azerá, Astarote, Baal, que era o deus da tempestade, o deus das chuvas. Moloque, que era um deus que eles davam crianças em sacrifício. Quemós era outro deus. Nisrod era o deus dos assírios. Tinham muitos deuses que os povos à volta de Israel serviam. E Deus falou que Israel devia se guardar. Israel tinha de se guardar desses deuses que eles nada podem fazer, que são inúteis. Na verdade, quem se esconde atrás dos deuses são demônios. Porque quando a pessoa está sacrificando a um ídolo, quando a pessoa está pagando alguma promessa, acendendo alguma vela, queimando algum incenso, na verdade, ela está prestando culto aos demônios. Quem está sendo cultuado dentro da casa, louvado dentro da casa, engrandecido dentro da casa, é Satanás. Todo sacrifício a imagens de escultura, a deuses feitos por mãos humanas. Quem recebe tal sacrifício são os demônios. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios oferecem aos demônios e não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Por isso que Deus revela a Israel como o único e verdadeiro Deus. Ele é chamado de Santo de Israel. Ele é chamado de Elohim, que é Deus criador. Ele é chamado de Eloá, que é Deus divino. Ele é chamado de El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Ele é chamado de El Olam, o Deus eterno. Ele é chamado de Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Tsidikeno, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Shammah, o Senhor está entre nós, Ele está presente. Aleluia! Que Deus estava afastando o seu povo dos ídolos. Mas o que aconteceu? O catolicismo romano, ele imita o paganismo. O catolicismo romano é desclassificado como religião cristã. Ele está fora do âmbito bíblico e verdadeiro. O católico, para ser salvo, ele tem que largar a igreja católica. Ele tem de largar os seus deuses, os seus ídolos, para não perecer. Porque o catolicismo romano, ele só fez danos até hoje ao cristianismo. E a igreja de Roma, no ano 610, o Papa Bonifácio IV, no ano 610, depois de Cristo, 610 anos depois do Senhor vir este mundo em carne. Existia um templo em Roma chamado Panteão, que era o templo dedicado a todos os deuses. Templo dedicado a todos os deuses. Os deuses da cultura romana. Júpiter, Minerva. Os deuses da cultura romana. Cultura greco-romana. O Papa Bonifácio IV, ele manda esvaziar o panteão, esse templo que era dedicado a todos os deuses. Lá tinha Deus do vento, Deus da dor de cabeça, Deus dos ossos, Deus da justiça, era toda espécie de deuses, porque a idolatria faz isso. Um Deus para o politeísta, para o idólatra, não é suficiente. Então ele precisa sempre de algum. Esse é o Deus do casamento, esse é o Deus que cura a garganta, esse é o Deus que cura os olhos, porque um só para ele, para o idólatra, não é suficiente. Diferente de nós, o nosso Deus, ele é supridor de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus! Ele não precisa! Oh, glória a Deus!
de outro auxiliador. Ele é soberano, ele é onipotente, só ele faz tudo. Quem crê? Mas o politeísta geralmente não. Ele se apega porque tem um Deus para tudo. Então o Papa Bonifácio manda esvaziar e tirou os ídolos da cultura greco-romana e mudou os altares, colocou as imagens de Maria, dos apóstolos e dos anjos, no lugar das idolatrias da cultura romana. E sabe o que aconteceu? A partir do ano 610, devido a esse ato, eles passaram a venerar imagens de escultura. Eles passaram a adorar as imagens de Maria, as imagens dos anjos, as imagens dos apóstolos, as imagens de Jesus, e daí por diante que vocês sabem muito bem. E o esquema é igualzinho o esquema do paganismo. Existe um santo católico para tudo. Os santos passaram a ser canonizados. A partir do ano 700 e pouco, veio à tona a canonização dos santos. Isto é, o Papa decretava quem era santo e quem não era. Então, só vou falar alguns aqui. São Brás, ele é para a garganta. Espinha de peixe, engoliu e está travado aqui. Está com um bolo na garganta, come e se afoga. Clama São Brás. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, eu perdi aqui. O que você perdeu? Então, R$50 que eu ia comprar carne e frango ali no açougue. Perdi. Clama São Longuinho. E quando você achar, você dá 3 pulinhos assim, né? São Longuinho, São Longuinho. Você conhece São Longuinho? É feio com um abajur assim, feio. Com a lanterna assim. A Santa Luzia, lembra? Está com uma imagem feia, com 2 olhos num prato. Um cabelo assim, meio loiro, grisalho, uma coisa assim, comprido, e um prato assim com 2 olhos. É a Santa Luzia. Ah, mas eu quero me casar, eu estou encalhado, não caso de jeito nenhum. Vira a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Santo Antônio, meu moço, se tu não me casares, eu não vou te tirar do fundo do poço. Santo Antônio serve para o casamento. Ah, mas eu vou ganhar criança, estou muito mal. Tem a senhora do bom parto. Lá na hora do parto ela vai ajudar. Estou passando perigo aqui. Clame a senhora do perpétuo socorro, que ela vai ajudar. E assim o catolicismo, ah, mas eu tenho uma causa impossível. Lembra qual é uma das causas impossíveis? São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, para a igreja de Roma, é o santo das causas impossíveis. Eu estou endividado, não consigo pagar minhas contas. Sabe quem é? Santa Edviges, né? Edviges. É a santa dos endividados, para a igreja católica. Então você perceba que o esquema pagão é a mesma coisa. É uma cópia do paganismo. É uma cópia trazida para dentro do cristianismo, sem a determinação do Senhor do cristianismo, que é o Filho do Deus bendito. Aleluia! Ore canta labachai. Pode dar glória, glória a Deus. E somente o nosso Deus, não precisa nada de casamenteiro, de dar 3 pulinhos, santa curadora do olho, não precisa, porque o nosso Deus, ele faz tudo isso. Todo o poder está nas mãos dele, aleluia, toda a glória está nas mãos dele, o impossível ele faz, o que o homem não pode fazer, ele faz. Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O nosso Deus faz todas as coisas, ele tem poder para tudo. Tem poder de operar, de fazer todas as coisas. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo.
Não precisa. O Senhor falou para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, eu sou suficiente para você. Paulo, a minha graça te basta. Eu sou suficiente. Você não precisa de ninguém. O catolicismo não tem essa verdade porque ele a emprega em seus santos. Mas será então que aquela imagem de escultura da Virgem de Fátima, do Sagrado Coração de Jesus, aquilo é um Deus? É um Deus. O que foi que eu falei? O que recebe louvor, o que recebe glorificação, o que recebe adoração, o que recebe culto, é um Deus, porque está recebendo aquilo que ele não tem direito. Só quem pode receber o nosso culto é o Deus eterno, é o Senhor, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo só. E o que Deus diz a respeito das imagens de escultura? O que diz o Senhor dos céus sobre as imagens? Não, mas aquela imagem ali que tem, o catolicismo diz assim, é para fazer mediação. Mediação para o católico é o seguinte: acredita que vão clamar a Santa Madre Paulina e a Madre Paulina vai clamar a Deus. Fica esse passa-passa, né? Lembra da batata quente, né? Que tinha uma brincadeira chamada batata quente. Ficava um passando a batata quente, por batata quente, queimou. Fica assim, clama a Santa Bárbara, aí ela vai clamar a Jesus e Jesus vai clamar a Deus Pai. É uma crença tosca, uma crença tola. Eu não sei como pessoas estudadas, seminaristas, caem numa história da carochinha, numa lereia, num papo furado desse. Não existe outro mediador. Só quem leva a minha oração a Deus Pai é Jesus, só. Só. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser... Não ouvi, a não ser? Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Como que outra pessoa vai ao Pai? Como que outra pessoa faz mediação? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus. Perceba que esse texto não está dizendo, não, Jesus é mediador de redenção, não. Jesus é mediador em todos os aspectos, porque a mediação de Jesus está atrelada ao monoteísmo, à crença de um único Deus. Porque o texto diz assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. O que é mediador? É medianeiro, é intercessor. Só ele é intercessor, só ele é medianeiro, só ele recebe os órgãos. Aleluia! Só ele. Só ele. 7:25 de Hebreus. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E Jesus vive intercedendo por eles. Quem intercede pela igreja é Jesus. E mais, não tem como Pedro interceder por você nem por mim. Não tem como Maria, como Tiago, como nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum patriarca interceder pelo homem. Sabe por quê? Eles morreram. Pedro morreu, Paulo morreu, Tiago morreu, João Batista morreu, todos morreram. Como que um morto vai interceder por você? Isso é crença espírita. A idolatria, ela descamba também para o espiritismo. Porque eu estou clamando a quem morreu. Quem está orando a Pedro está orando ao morto. Quem está orando a João, São João Evangelista, está orando a um morto. Mas eu estou orando a São Frei Galvão, a pílula de Frei Galvão. Lembra desse? Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2006, né? Em Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Aí ele tinha uma pílula milagrosa que o povo tomava, disse que curava.
E ele morreu. Espiritismo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 12, não haverá entre ti quem consulte os mortos. Não haverá entre ti quem consulte os mortos. Quem morreu não dá testemunho público mais entre os vivos. Quem morreu não sabe o que acontece debaixo do sol. Não sabe o que acontece aqui. Ele não dá testemunho mais na vida daqueles que estão vivos. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O que significa louvar ao Senhor? Eles não dão testemunho público na congregação, na vida das pessoas. Eles não estão mais aqui conosco, louvando, participando, porque eles desceram ao silêncio. Em relação aos vivos, eles são silenciados. Quem está entendendo, dá um glória. Em relação a nós que estamos cá, eles estão silenciados. Eles não sabem das coisas que acontecem aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Verso 6, verso 5. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, e nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os mortos não sabem, eles sabem o que fizeram com eles, né? Quem é salvo louva ao Senhor no céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Quando eu deixar este corpo, eu vou habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Então a pessoa está lá. Mas o que eu estou dizendo é em relação aos vivos. A Bíblia diz: já não tem parte alguma neste século, ou seja, nesta vida, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quem está debaixo do sol? Os vivos. Porque quem morreu está além do sol. Está no mundo além. Então a memória está entregue ao esquecimento das coisas pertinentes a esta vida, deste século e debaixo do sol. Como que eles vão interceder por nós, se eles estão entregues ao esquecimento das coisas deste século? Se eles estão entregues ao esquecimento das coisas que acontecem debaixo do sol, como que eles vão interceder? É uma doutrina espírita, dentro da igreja de Roma. Então a idolatria é maldita. A idolatria é obra do inferno, para enganar, para destruir, para levar muita gente para o fogo eterno. E qual é a ordem de Deus? Não ter imagem de escultura. Não é para ter. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não é para ter. Não é para fazer. Ah, mas eu trabalho esculpindo imagem, vou fazer uma imagem da Virgem das Graças. Não é para fazer. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não é para fazer oratório. Lembra, hoje em dia até que não tem muito. Você entrava no quintal de uma casa assim, ou até na área, tinha um oratório assim, todo iluminado, e a Aparecida assim dentro da luz no oratório, ou a Fátima assim. Não é para fazer, nem oratório. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15, diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e colocar a imagem em um lugar escondido. E todo o povo dirá amém. Mesmo oratório, hein? Coloca naquela casinha guardadinha. A Bíblia diz que é maldito quem faz tal coisa. Está debaixo da maldição. Dá glória a Deus. A palavra de Deus diz também
que não é para o ser humano a pessoa venerar. O que é venerar? É prestar culto, é adorar. Os católicos dizem, a gente não adora a imagem, a gente venera. Mas venerar é o mesmo que adorar. Venerar é adorar, em grego, proskíneo. É a mesma coisa, venerar é adorar. Tais palavras são sinônimas. Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia! Só a Ele, hein? Não é mais... mas é a festa ali da Santa tal. É a festa aqui de São Francisco de Assis. Só a Ele prestarás culto. Aleluia! Só. Dá um glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus também, ela diz para não temer os ídolos. Não é para ter medo. Não fica receoso de pregar contra a imagem de escultura, de falar, você não pode ter medo, aquilo lá não pode fazer nada. A nossa vida está escondida em Deus. E até os demônios que estão por trás daquela idolatria não podem fazer nada com quem tem a vida escondida em Deus. Não tema, aquilo é inútil. Aqueles ídolos lá são inúteis. Passa um pano assim, o nariz sai, fica descolorado, o nariz, a ponta dos dedinhos fica tudo quebrada, porque ele não pode nem se curar. Porque é inútil. Não pode fazer bem e não pode fazer mal. Jeremias capítulo 10, versículo 3 ao 5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a madeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, visto que não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco podem fazer o bem. Não tenha medo, aquilo lá não pode fazer nada, só Deus é grande e poderoso, só Ele é o Altíssimo sobre toda a terra, é inútil, é feito por mãos humanas, aleluia! A Bíblia também está dizendo para não servir. O que é servir? Se ajoelhar, rogar mediação, pedir favor, pedir graça. Estou pedindo uma graça, senhora desatadora dos nós, desata o nó da minha vida. Eu briguei com a minha esposa, a esposa diz, eu briguei com meu marido, meus filhos estão contra mim, desata esse nó. E a palavra de Deus está dizendo aqui, não é para servir, não é para prestar culto, não é para se ajoelhar, não é para pedir nada. Imagem de escultura não é para se servir, porque nada pode fazer. Aleluia. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás às imagens, nem as servirás, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou teu Deus, o Deus zeloso. Aleluia, glória a Deus. A palavra também diz que não é para fazer procissão. Sabe a procissão, né? Dia 12 de outubro, da Aparecida, fazem procissão. 13 de maio, dia de Fátima. Geralmente, os dias de santos de cada cidade, eles saem fazendo procissão. E a procissão também, com imagem em cima, no andor, sendo carregada por mãos de homens, é obra proveniente do paganismo, como eu falei. Deus, Ele nunca aceitou, Ele sempre falou para Israel, eu sou invisível, eu sou o único Deus verdadeiro, só eu tenho poder sempre. O Papa Bonifácio coloca no cristianismo a idolatria, mas com outra roupagem. Vamos colocar Maria, os apóstolos, os profetas, os anjos. E a procissão também veio do paganismo. Eles faziam procissão à deusa Diana, Diana dos Efésios. Eles tinham até um grito de guerra. Grande é Diana, a deusa dos Efésios. Em Atos 19, você pode ler. Nem a procissão. Isaías capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, vós que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem as suas imagens de escultura
em procissão, rogam a um Deus que não pode salvar. Então quem está carregando a imagem com velhinha, batendo o sino, a Bíblia diz nada sabe, são ignorantes. Concernente às coisas de Deus, são ignorantes, eles nada sabem, eles não conhecem o Deus vivo. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus está sentado no trono de glória, o nosso Deus é vivo para sempre. São ignorantes, fazem procissão. A determinação de Deus, jogar as imagens de escultura fora, juntar tudo. Isso envolve terço, isso envolve santinho de papel, escapulário de Senhora do Carmo, isso envolve correntinha. Então, tem uma pulseira assim também que, um monte de gomos, cada gomo é um santo, né? Jogar tudo fora. Imagem de escultura, Bom Jesus, Bom Jesus do Bom Fim, jogar fora. Quaisquer imagens de escultura, a determinação do Senhor, que seja jogada fora. Isaías capítulo 30, versículo 22, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro. E lançarás as esculturas fora, como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Aleluia. Cada uma, hein? Vou jogar o São Sebastião fora, fora daqui. Vai jogar a Aparecida fora, fora daqui. Vai jogar as imagens da bruxaria, algum guerreiro, ou Mulum, ou Xumaré, fora daqui. Toda imagem de escultura que não pode falar, que não pode ver, que não tem nenhum poder, deve ser lançado fora como um pano imundo. Pano imundo. Porque diante de Deus a idolatria é imundícia. Cheira mal as narinas do Senhor. O nosso Deus odeia a idolatria. Deus odeia a idolatria. Elas devem ser destruídas. Se converteu a Jesus, recebeu a palavra, o que tem de quadro, o que tem de imagem, de texto, de santinho, tudo, destrói, lança fora. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Aleluia! Quem dá glória? Glória a Deus! Então Deus, é a ordem de Deus. Quem recebe as ordens do Senhor? É ordem de Deus ou não é? E aí você tem alguma imagem escondida lá, Deus está vendo. Tem alguma imagem lá escondidinha, mas foi meu fulano que me deu, minha amiga, meu amigo. Essa imagem vai carregar sua alma para o inferno. Joga essa imagem de escultura como um pano imundo. Fora da sua vida. Fora da sua casa. Apocalipse 21, verso 8, para eu encerrar. Mas quanto aos idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A parte do idólatra é no lago de fogo. Idólatra não tem salvação. Os apóstolos não recebiam adorações de homem. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou aos pés dele. Cornélio ajoelhou. O que foi que Pedro disse? Pode me venerar. Eu vi Jesus, eu andei com ele. Não. Atos 10, 25, a Bíblia diz que Pedro falou, levanta-te, eu sou homem. Aleluia. Pedro fez Cornélio. Cornélio era um capitão. Era um capitão de 100 soldados. Ele era um centurião. E ele se ajoelhou, aquele capitão, imagine. Se ajoelhou, um homem importante, aos pés de Pedro. Quando Pedro entrou, Pedro falou, levanta. Eu sou homem como você. Você deve adorar somente o Senhor. Aleluia. Aleluia! Quando o apóstolo João também, ele teve as revelações do Apocalipse, o anjo que mostrava as coisas para ele, João ficou maravilhado. E João se ajoelhou aos pés do anjo. Apocalipse 22, versículo 8 e 9.
e me ajoelhei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas o anjo disse: adora a Deus, aleluia, porque eu sou conservo de teus irmãos. Quer dizer, os anjos são espíritos ministradores, eles servem a igreja. E o próprio anjo falou: levanta, adora a Deus. Então os anjos não aceitam adoração, os apóstolos não aceitariam adoração. Só Deus é digno de adoração, só a Trindade Santa é digna de adoração. O que o catolicismo está fazendo é uma deturpação do evangelho, é uma cópia do paganismo que o Santo de Israel nunca aceitou. Guarde essa palavra no seu coração. Essa é a verdade de Deus. E passe adiante. Os crentes pregavam muito contra a idolatria antigamente. Os crentes pregavam ferozmente mesmo contra os ídolos. Hoje em dia, o politicamente correto, eles não querem ofender. Mas aqui não é ofender, aqui é abrir os olhos. Aleluia! Quem quer ficar vendado, fique. Mas aquele que Deus abriu o olho, ele recebe a vida eterna, o livramento da pena do fogo eterno. Deus abençoe. Glória a Deus. Podem glorificar o Senhor. Amém? Feche os olhos, Deus Todo-Poderoso. Guarde essa palavra dentro do nosso coração. Guarde esta palavra, Senhor, dentro de nosso ser. Eu te agradeço, Nazareno, porque tu abriste os nossos olhos pela verdade revelada em tua santa lei. Ó Deus poderoso, que nós saiamos daqui hoje renovados, que todos sejam renovados pelo poder desta palavra, porque nós servimos a ti, ó Deus vivo. Jeremias capítulo 10, verso 10 diz que tu és o Deus vivo, eu te sirvo, ó Deus vivo, os irmãos te servem, ó Deus vivo, e muito obrigado, porque tu abriste os nossos olhos, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Palmas para Jesus, aleluia. Pega essa oferta para ajudar a obra de Deus, em nome do Senhor. Pegue essa oferta para ajudar a manutenção da obra de Deus. Viu que o Maurici cantou aqui: Santo, Santo és tu, Senhor? Foi por isso, né? Ao meu Jesus eu louvarei, somente o Senhor nós podemos louvar. Vamos orar pelas ofertas, ó Deus de amor. Eu entrego em tuas mãos todos os ofertantes da tua obra. Prospera nas vidas deles, nas vidas de todos os dizimistas, os que têm contribuído com os dízimos, com as ofertas, os que têm ajudado a tua obra por este Brasil, em outros países também. Multiplica, ó Santo de Israel, nas vidas deles, e que eles sejam abençoados e tocados pelo teu Espírito Santo e pela palavra da verdade. Graças, Senhor, eu dou por cada vida, e eu rogo pela tua bênção nas vidas deles, em nome de Jesus. Amém? Pode passar aí, irmão Fábio, em nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o Deus de Israel. Daqui a pouco, à meia-noite, nós estaremos juntos no clamor, tá certo? À meia-noite, todos nós juntos, glorificando e exaltando ao Senhor na oração da meia-noite. E amanhã, ao meio-dia também, todos nós estaremos juntos, glorificando a Yahvé, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe todos em pé, encurvem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora, para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus.